paz do Senhor, irmãos. É um motivo de alegria estar aqui na casa de Deus, junto com alguns irmãos aqui comigo e com vocês aí em casa. E quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, fazer uma oração nesse momento. Pai querido, nós te damos graça, exaltamos e engrandecemos o teu santo nome, pois só tu és digno de toda honra, só tu és digno de toda glória. Meu Deus, o teu nome foi adorado aqui, através dessas canções, dessas lindas canções. Os teus filhos se prepararam e adoraram ao Senhor, e nós podemos sentir a tua presença. Aliás, nós podemos sentir ainda a tua presença aqui nesse lugar, e creio, Pai, que o meu irmão que está atento nesse momento também está sentindo a tua presença onde quer que esteja. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um desse que está, Pai, assistindo nesse momento, Pai, que irá assistir logo mais, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa ir ao encontro, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, ao encontro de cada necessidade, e que o Senhor possa ser Deus sobre todas as coisas na vida dos teus filhos. Porque, Deus, muitas vezes nós pedimos, nós às vezes até exigimos do Senhor algo que nós não devemos fazer, e nós esquecemos que o Senhor é soberano. Uma das características do Senhor é que o Senhor é soberano, e isso não muda. Esse, Pai, é um atributo do Senhor imutável. O Senhor é soberano e a tua vontade deve prevalecer nas nossas vidas. Então, Pai, que o Senhor seja Deus em nossas vidas, que o Senhor seja Senhor das nossas ações, Senhor das nossas vidas, e que o teu nome seja exaltado, Pai, independente se está tudo bem ou se está tudo ruim, que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas. Meu Deus, a tua palavra será pregada nesse momento. O teu Espírito, Pai, é quem vai tocar os corações nessa noite, e nós clamamos por ele nesse momento. Espírito Santo, toca cada coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você estiver com a sua Bíblia para acompanhar, abra em João, Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21. Lerei os 3 primeiros versículos desse capítulo. Estou usando a versão NVI, então possivelmente vai dar algumas diferenças aí, mas o intuito da palavra será sempre o mesmo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Capítulo 21 de João, esse é o último capítulo do Evangelho. Aqui, se você acompanha o Evangelho, se você já leu João, você sabe que Jesus acabou de ser crucificado, Jesus acabou de ressuscitar, ele já havia aparecido para as mulheres, já havia aparecido para alguns discípulos, e Jesus vai aparecer aqui nesse momento. Jesus é a 3ª vez que vai aparecer diante dos seus discípulos. Eu quero focar um pouco sobre a vida de Pedro, falar um pouco sobre Pedro. Pedro foi chamado pelo Senhor quando ainda era pescador. Se você acompanhar lá em Mateus capítulo 4, fala que Jesus passou ali na praia e eles estavam ali já encerrando as suas atividades, lavando as redes, e Jesus chamou ele e seu irmão André: segue-me. E eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Então, eles eram trabalhadores desta área, eles pescavam. Essa era a profissão de Pedro. Pedro foi um homem que é conhecido por ser duro, por ser rígido, por ser explosivo. Pedro é conhecido na palavra de Deus por ser um homem rude, rústico. Isso se deve, bem possivelmente, ao seu pouco estudo. Se deve principalmente a ele ser um homem humilde. Pescadores naquele tempo não eram considerados pessoas de grandes posses. Ele era um sujeito humilde. Então a sua linguagem também era humilde. Então, uma das coisas que muita gente não consegue entender, que as pessoas não conseguem acreditar, como pode ser um sujeito tão humilde, da forma que foi, ser um dos maiores pregadores que já existiu. Isso é mistério de Deus. Mas esse era um mistério que Deus tinha na vida de Pedro. E Pedro tinha as características que Deus gostaria de usar, que Deus queria usar. Eu costumo dizer que
Deus não chamou ninguém em série, Deus não fez nenhum ser humano em série. Ninguém é igual a ninguém. Deus também não vai esperar que você seja transformado em alguma característica sua para que possa te usar para fazer a obra de Deus. Falei isso muito com o Silvano, que estava aqui tocando o carrom. Falei muito com ele, cara, Deus vai transformar você, né, Silvano? Transformar a sua linguagem, transformar quem você é para depois começar a te usar. Não é esse o Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve é um Deus que pega você do jeito que você é, falando gíria ou não, sendo meio maluco ou não, mas vai usar você para ganhar vidas da mesma forma que usa aquele que está de terno e gravata. Esse é o Deus que a gente serve. E Pedro era dessa forma, um homem rústico, mas era um homem que tinha valor para Deus. Da mesma forma somos nós. Pedro, na sua caminhada com Cristo, ele estava presente nos melhores e piores momentos. Pedro foi o único dos discípulos e foi o único descrito na Bíblia que andou sobre as águas com Jesus. Você conhece a história, Jesus ali andando sobre as águas, eles se assustaram e Pedro pergunta, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus falou, então vem. E Pedro teve coragem, desceu do barco e andou sobre as águas. Pedro viveu experiências, irmãos, que nós não vivemos ainda e que possivelmente nunca viveremos. Pedro viu Jesus curar, Pedro viu Jesus ressuscitar mortos, Pedro viu Jesus multiplicar o pão. Pedro foi, junto com João e Tiago, foi um dos 3 discípulos que viu a transfiguração de Jesus ali, pouco antes da morte dele. Ele teve a bênção, ele foi agraciado de ver a transfiguração de Jesus, homem, ser como Deus. Ele viu Jesus como Deus ali. Pedro também era um dos mais íntimos de Jesus. Toda vez que Jesus queria orar ou que ia se retirar para orar, Pedro era um daqueles que Jesus falava, vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem junto comigo, vamos orar. Quando Jesus estava para ser preso, era Pedro e Tiago e João que estava do lado dele. Estava tão próximo e Pedro tão explosivo que foi capaz de atacar um dos soldados que subiram para prender Jesus. E Jesus falou, não faça isso. Jesus então restaura ali a orelha do soldado e falou, não faça isso, é necessário que eu passe por isso. Mas olha que interessante também, Pedro, ele mesmo estando com Jesus, conhecendo Jesus, sendo tocado ali, comendo e bebendo direto da fonte, Pedro se deixou ser usado pelo inimigo. Quando Jesus disse numa ocasião ali que ele seria preso, então ele morreria, e Pedro falou, não, isso não vai acontecer com o Senhor, não, pode parar com essa conversa, Jesus. Nada de mal vai acontecer ao Senhor. Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás está querendo você, e Pedro dá uma dessa com Jesus ainda. E ele fala, para trás de mim, Satanás. Então, esse homem que andava com Jesus se deixou ser usado pelo inimigo. Nessa ocasião, talvez outra ou não, a Bíblia não menciona, mas pelo menos nessa ocasião, ele se deixou ser usado pelo inimigo. E mesmo assim, Jesus tinha um plano na vida dele, porque Pedro, apesar de errar, apesar de ser esse cara durão, apesar de ser tudo que ele era, tudo que ele tinha, ele colocava sempre aos pés de Jesus e ele acabava voltando para Jesus. Muitos pregadores, e eu quero fazer isso também nesse momento, traçam um paralelo entre a vida de Pedro e a vida do Judas, o Iscariotes. Pedro é um cara que foi usado pelo inimigo e Jesus o repreendeu e Pedro então se tornou um dos maiores pregadores. Judas, ele também foi usado pelo inimigo, mas qual a diferença de Pedro para Judas? A diferença é que Judas correu para a religião, enquanto Pedro correu para Jesus. A diferença foi que Judas, se ele tivesse, talvez, se arrependido verdadeiramente e buscado Jesus, com certeza, Jesus o teria perdoado. E quem sabe nós não leríamos algum evangelho escrito por Judas. Não é heresia pensar dessa forma, não é uma conjectura, como nós dizemos, né? É uma forma de nós entendermos quem é Jesus, e Jesus, da mesma forma que ele falou para tantas pessoas, perdoem, também ele perdoava as pessoas, e Jesus com certeza teria perdoado Judas da traição dele, porque era necessário que isso acontecesse. E aqui então a gente pode aplicar na nossa vida, irmão, quando você comete um erro, não importa qual for, você precisa correr para Jesus.
não é a religião, não é o irmão, não é o pastor, não é o seu conhecimento, não é as suas posses. Você precisa se voltar para Jesus. Ele é o único que tem palavras de vida eterna. Ele é o único que vai poder perdoar você dos seus pecados. Esse mesmo Pedro teve uma revelação dos céus. Quando ali no capítulo 6 do próprio João relata isso, e as pessoas diziam que Jesus era Elias, que ele era profeta, que ele era o Messias. Então Jesus se volta para Pedro e pergunta: Pedro, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, como relata na palavra de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus volta para ele e fala assim: você está cheio do Espírito Santo, porque ninguém pode dar essa declaração se não for pelo Espírito Santo. Então você tem esse Pedro de extremidades, esse Pedro que caminha daquele que dá ouvido às vezes para Satanás, para aquele que dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Nada mais é do que Pedro, um homem. Nada mais é o Pedro do que é um ser humano. Nada mais era Pedro do que somos você e eu nos dias atuais. Nós somos pessoas que vivemos com Deus, nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus nos escolheu, nós escolhemos a Deus, nós estamos na casa de Deus, nós pregamos, nós cantamos, nós fazemos caridade, nós fazemos as boas obras, nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós caímos em nossos pecados, muitas vezes nós caímos nas armadilhas de Satanás, muitas vezes nós nos deixamos ser usados pelo inimigo. Muitas vezes nós nos deixamos ter a nossa boca usada pelo inimigo. Não, irmão, você não precisa estar endemoniado, entenda o que eu digo. Não estou falando que você fique endemoniado para dar a sua boca para o inimigo, não. Muitas vezes você, pela sua carne ali, dá aquela brecha, né? E o diabo vem e sopra no teu ouvido, e você acaba falando para as pessoas o que não deveria, você acaba agindo da forma que não deveria agir, você cai naquele mesmo pecado que você tanto luta contra ele. Então nós estamos sempre andando por esse caminho de acerta e erra. Eu estou andando, eu tropeço e caio. Essa é a vida do ser humano com Deus. Essa é a eterna luta do nosso espírito contra a nossa carne. É justamente pensando sobre isso, eu penso que Paulo vai escrever: quando eu estou forte, eu estou fraco. E quando eu penso estar fraco, é aí que eu estou forte. Porque a carne dele está de uma forma e o espírito está de outra forma. A minha oração antes de subir aqui hoje foi com Deus: Deus, a minha carne quer dormir. O meu corpo quer descansar. Mas de quarentena e quer descansar assim, irmão? Algumas pessoas estão em casa descansando, outras trabalham, né? Algumas trabalham um pouco como eu, mas hoje era um dia que eu queria estar em casa. E eu falo: Deus, eu queria descansar. A mente está pensando nos problemas, está pensando na empresa falindo, está pensando nas dívidas, o corpo está mal, a alma está dilacerada, mas Deus, o meu espírito está alegre por estar na tua casa. E ali na salinha que eu tomei emprestada do pastor, eu pude ali chorar um pouquinho na presença de Deus, porque o meu espírito está alegre por estar na casa do Senhor. A casa não está cheia, mas tem meus irmãos aqui, e isso alegra o coração. Então essa é a briga de Pedro, essa era a briga de Paulo, essa foi a briga de Jesus, irmão. Jesus, como homem, ele orou ali no Getsemane, algumas horas antes de morrer, ele ora no Getsemane e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque a carne teve medo, a carne ela estava ali sabendo o quanto que ia sofrer. Jesus sabia o que ia sofrer. Então ele falou: se possível, Deus, tem outra forma, Deus? Se não tiver, seja feita a tua vontade. E essa é a nossa caminhada com Cristo. Essa é a nossa luta todos os dias. E assim era Pedro. Pedro, ele na verdade, ele era chamado de Simão. O nome dele era Simão. O significado do nome Simão é inconstante. Quando Jesus o chama lá em Mateus no capítulo 4, ele apelida Pedro. Ele fala assim: Petros, que quer dizer pedra ou rocha. Como pode um homem chamado Simão, que tem o significado do seu nome como inconstante, Jesus olha para ele e fala: você é pedra, você é rocha. Porque assim como Pedro, assim como nós, é com Pedro, foi com Pedro. Jesus não olha o exterior,
Jesus olha o interior. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia do que Pedro era capaz. Jesus sabia a missão que Pedro teria aqui na terra. Então Jesus olhando para ele no íntimo dele fala: você é pedra, você é rocha. Mas essa rocha ainda continuava um pouco inconstante. Essa rocha continuava ainda muito, agindo pela carne dele. Eu quero que você leia, se possível, se não, preste atenção no que eu vou ler aqui, no capítulo 13 de João mesmo. O Evangelho de João 13, vou ler a partir do 31 para contextualizar aqui a passagem. Depois que Judas saiu aqui, já falando um pouco aqui do que aconteceria com Jesus, né? Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro, olha aí Pedrão, lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A carne de Pedro, o jeito dele, a forma dele, ele fala assim: Senhor, eu vou seguir, eu vou dar a minha vida por ti. E Jesus, como que a gente costuma fazer, até debochar da cara das pessoas, né? E fala assim: você vai me seguir? Você vai dar a sua vida por mim? Deixa eu te falar uma coisinha, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus não está dando uma profecia para ele: vai lá e me negue 3 vezes. Ele está falando: não, você vai me negar. Por que você vai negar, Pedro? Porque você ainda é inconstante. Porque você ainda age pela sua carne. Porque você ainda é impulsivo. Porque você ainda é explosivo. E eu não quero esse Pedro agora. Esse Pedro para mim não serve agora. Esse Pedro vai me servir em algum momento, mas nesse momento, da forma que você está dizendo, da forma que você está falando, somente da boca para fora, isso não serve. E eu vou te provar que não serve, Pedro, porque você vai me negar. Aqui cessa o assunto. No capítulo 14 já começa outro assunto, porque Pedro ficou sem palavra. Talvez Pedro tenha entendido: ei, isso que Jesus está falando é verdade, eu ainda sou muito inconstante. E se você ler os evangelhos, sempre vai se referir a Pedro como Simão Pedro. Sempre vão colocar o nome dele na frente: Simão Pedro, Simão Pedro. Sempre dando esse contexto de quem era ele. Sempre dando esse contexto do que Pedro faria, ou de como Pedro age, de como Pedro agiria em todas as situações. Ele é inconstante. Ele falou isso agora, que vai morrer por mim, mas eu sei que não vai morrer por mim. E quantas vezes nós agimos dessa forma para com Deus? Quantas vezes você e eu somos dessa forma e eu falo: Deus, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou agir, eu vou me levantar, eu vou para a tua casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas na verdade você não faz nada. Quantas vezes você já deu a sua palavra para o pastor dizendo: ó, pode contar comigo, eu vou doar, eu vou fazer, eu vou dar oferta, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí na hora que tem que acontecer, o pastor, a pastora precisa te cobrar de alguma coisa: irmão, lembra que você falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo? Lembra que você prometeu? Poxa vida, esqueci. Poxa vida, era verdade, né? Aí você pensa lá no seu íntimo: onde eu estava com a minha cabeça para ter falado isso, para ter prometido isso? É por isso que a palavra de Deus diz que você não deve jurar por coisa alguma, porque você, como homem, você não vai cumprir aquilo que você jura, você não vai cumprir aquilo que você promete, porque o homem é inconstante, o ser humano é inconstante. Esse era Pedro. Agora volte aí lá em Lucas, por gentileza, ou preste bem atenção no que eu lerei nesse momento, que é a realização daquilo que Jesus falou
para Pedro do que aconteceria, do que ele faria. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Versículo 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro consegue a liberação para entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro se assenta ao redor de uma fogueira para se aquecer. E uma mulher chega para ele e fala: Você é um deles. Ele fala: Não, eu não sou. Você está me confundindo. Chega outro homem e fala: Você é um deles. Não, não sou. Você está me confundindo. Segunda vez que negou. 1 hora mais tarde, outro homem chega e fala: Certamente você é um deles, porque você se parece com ele. Você é um galileu, você se parece com ele. Homem, já disse que não sou. Não sei a que distância Pedro estava do mestre. Lembrando que Jesus estava preso, já tinha apanhado, já estava mal. Jesus ainda olha para Pedro como quem dissesse: Eu te avisei, Pedro. Eu te avisei que você me negaria. Basta um olhar de Jesus para nós entendermos o nosso pecado. Jesus não precisa dar um sermão gigantesco para nós para sabermos que nós pecamos. Basta o Espírito Santo lembrar de uma palavra em nós. Ele sopra uma palavra em nossa mente e nós sabemos quando nós estamos errados. E se ainda nós temos esse Espírito Santo dizendo isso, se nós ainda temos o olhar de Jesus ali como que condenando a nossa ação, é momento de voltarmos e nos arrependermos, porque ainda é tempo disso. É porque ainda Jesus nos ama e é porque ainda a porta está aberta para Ele nos perdoar de todo o pecado. E foi isso que Jesus fez. Jesus olha para Pedro. E na mesma hora Pedro se lembrou das palavras de Jesus que ele iria negar. E nesse momento que Pedro fala, estando ainda falando, o galo cantou. Jesus olhando para ele, o galo cantando, Pedro se lembra de tudo isso. Ele se retira e chora amargamente. Quando nós vamos procurar entender o que Pedro estava sentindo aqui, ele estava sentindo um profundo remorso, ele estava sentindo um profundo arrependimento da ação dele. Ele acaba de negar a vida de Jesus, ele acaba de negar Jesus Cristo, ele acaba de negar o Senhor, Mestre e Salvador dele. Ele acaba de negar aquele com quem ele andava durante 3 anos e meio de sua vida, dia e noite. Ele acaba de anular tudo aquilo, parece que todo o sacrifício que Jesus estava fazendo naquele momento é como se Pedro estava jogando no lixo. E não diferente, nós fazemos isso hoje. Nós conhecemos toda a história do Evangelho, do quanto Jesus sofreu, do preço que Ele pagou. Irmão, a salvação é de graça, mas ela não foi de graça. Ela teve um preço que foi pago não por você. Nós recebemos gratuitamente a salvação e a gente costuma dizer, principalmente aqui, o brasileiro, ele não dá valor às coisas que são grátis. O brasileiro parece que não consegue dar valor àquilo que ele ganha. E a gente às vezes não dá valor. Se eu ganho um celular, é mais fácil para eu quebrar do que aquele celular que eu compro e pago em 10 vezes. É muito mais fácil eu dar valor por aquilo que eu investi tempo, financeiramente falando, por aquilo que me custa alguma coisa, eu costumo dar mais valor naquilo. Então muitas vezes nós não valorizamos a nossa salvação porque ela é gratuita para nós, mas houve um preço a ser pago, e o preço foi até a última gota de sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós, como Pedro, às vezes nós julgamos as ações de Pedro. Nós olhamos para Pedro e falamos lá, ele andou sobre as águas e afundou, mas nossa, como é vacilão esse Pedro, né?
Está ali Jesus na frente dele, mas afundou. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós estamos andando em fé por sobre as águas, daqui a pouco algum vento bate e nós afundamos na nossa caminhada com Deus. Aí nós vamos julgar Pedro porque ele fez isso, mas nós fazemos igual. Nós olhamos para Pedro e julgamos ele falando, nossa, como ele pôde negar Jesus Cristo ali na frente dele. Quantas vezes você nega Jesus? Quantas vezes você nega Jesus na leitura diária da palavra de Deus, na oração diária, no seu devocional? Será que você levantou hoje? Será que hoje você se separou um minuto que seja para ler um versículo da caixinha de promessa, no mínimo? Será que você separou tempo para ouvir um louvor e adorar a Deus através de um louvor? Será que você falou com o papai hoje? Aí você pode pensar, não falei. E aí você quer julgar Pedro pela ação dele. A diferença sua, a diferença minha para Pedro, é que nós não estamos face a face, fisicamente com Jesus. Mas diante de Deus nós estamos negando Ele diariamente quando nós deixamos de fazer as coisas para Deus para fazer as coisas do mundo. Quando nós largamos as coisas espirituais para fazermos as coisas carnais. Nós estamos negando Jesus. Quantas vezes nós deixamos de lado, quando a igreja ainda podíamos fazer reunião, quantas vezes nós deixamos de vir para a igreja, quantas vezes você deixou de vir para a igreja porque tinha algo melhor para fazer, porque a sua carne queria fazer algo melhor. A melhor parte, irmão, continua sendo a palavra de Deus. A melhor parte continua sendo estar reunido com os irmãos. A melhor parte continua sendo, o melhor lugar do mundo, como diz o nosso pastor, continua sendo a casa de Deus. E a casa de Deus pode ser onde você está nesse momento. Você já reuniu a sua família essa semana para orar e falar com Deus? Seus filhos já estavam à sua mesa, por acaso, orando a Deus e falando com Deus? Você compartilhou a palavra de Deus com a sua família já essa semana? O melhor lugar do mundo, irmão, é você se reunir se reunir em 2 ou 3 e compartilhar da palavra de Deus e adorar a Deus. Isso é ser igreja. O melhor lugar do mundo continua sendo a roda de oração, a roda de compartilhamento da palavra de Deus. Se você não fez isso, se você não está fazendo isso, você está sendo negligente com a palavra de Deus. Logo, você está negando a Jesus. Muitas vezes a gente pensa que negar Jesus é só quando alguém perguntar, você é crente? Ah, eu sou assim. Viu, Jesus? Eu não te neguei, eu falei que eu sou crente. Mas o que adianta a boca falar que você é crente, sendo que as suas ações não provam, não condiz com o que você está falando? Você está negando a Jesus. É muito fácil eu julgar a vida de Pedro, julgar a vida dos apóstolos que na hora da crucificação sumiram. É fácil nós julgarmos as atitudes de Judas Iscariotes quando traiu Jesus, quando nós falamos assim, foi Judas que traiu Jesus e Jesus morreu por causa de Judas. Não, Jesus morreu porque Deus tinha um plano. Se não fosse Judas, seria outro que trairia Jesus. Então nós julgamos essas pessoas que andaram com Jesus e nós não fazemos o julgamento sobre nós mesmos. Nós não jogamos luz sobre os nossos pecados, porque é muito mais fácil eu jogar o refletor na vida dos meus irmãos, é muito mais fácil eu pegar a luz e virar para a vida dos meus irmãos e apontar o defeito deles do que olhar para mim, mesmo que esses irmãos sejam os bíblicos, os da Bíblia. Então é muito fácil eu falar, o irmão traiu Jesus, Judas traiu Jesus, e quantas vezes nós mesmos fizemos isso? Quantas vezes nós traímos Jesus com as nossas ações? Quantas vezes nós traímos Jesus por muito menos que 30 moedas de prata? Quantas vezes você traiu Jesus por um site que você visitou, ou por uma palavra, ou por uma olhadinha que você deu em alguma coisa, ou por um flerte que você fez com um pecado no mundo? Isso é traição com Deus. Isso é traição para com Cristo. Isso é traição para com o sangue vertido na cruz do Calvário para te salvar. Então é tempo de nós tirarmos o refletor da cabeça dos nossos irmãos. É tempo de nós pararmos de olhar o cisco do olho do irmão, virar esse refletor para nós mesmos e falar assim, ei, o que eu estou fazendo para Jesus? Quais são as minhas ações para com Deus? Quais são os meus pecados? Quais são os meus erros? O que é que eu tenho feito que tem afastado as pessoas de Cristo? O que é que eu tenho feito que tem afastado as pessoas de mim? Quais têm sido os meus erros? O que é que eu tenho feito de certo ou de errado para com minha esposa, para com meu esposo, para com meus filhos? Ah, mas meus filhos são pequenos ainda. Mas você tem que ser cristão na sua forma de educar o seu filho. Você tem que ser cristão na forma de
tratar a sua esposa, de tratar o seu esposo. E quão difícil é isso nas nossas vidas, os casados que os digam. Como é difícil você bem tratar a sua esposa e seu esposo quando eles pisaram no seu calo. Ei, mas pensa da seguinte forma, quão é difícil lidar com você também. Ou você pensa que você é a florzinha de Jesus, perfumada e cheirosa, que não tem um espinho. Pelo amor de Deus, nós precisamos olhar para nós mesmos e falarmos para nós mesmos, pecador e ingrato, quão miserável eu sou. Como é que eu posso olhar para a vida das pessoas e acusar elas daquilo que elas são, sendo que eu faço igual ou pior do que elas? Então é momento de eu olhar para mim mesmo. É momento de você olhar para você mesmo, refletir sobre quem tem sido você diante de Deus. Você tem emprestado a sua boca para o inimigo, dizendo palavras que machucam as pessoas? Você tem emprestado a sua vida para o inimigo acusar as pessoas? Ou você tem emprestado a tua boca, o teu ombro para acolher as pessoas? Quem tem sido você diante de Deus? Você às vezes está se julgando João, o apóstolo João, aquele que deitava no pé de Jesus, o discípulo do amor. Às vezes você está se julgando João, mas você tem sido Judas. Ou tem sido ali no meio do caminho, tem sido Pedro, que ora está bem, ora está ruim. Quem tem sido você nesse momento? Nessas semanas, nesse dia de hoje, quem foi você? Você foi usado mais para abençoar as pessoas ou para amaldiçoar pessoas? O título dessa mensagem, queridos, é a restauração de Pedro, ou Jesus restaura Pedro. Porque essa é a epígrafe aqui no Evangelho de João 21. Quando Jesus vai lidar com Pedro, Jesus está lidando com Pedro ali intimamente. Como eu falei, Pedro era pescador. E aqui no versículo 3 ele disse, eu vou pescar. Depois de tudo isso que Pedro viveu, Pedro, talvez tomado de remorso, e entenda bem, remorso não é arrependimento. Pedro tomado de remorso por ter negado a Jesus, ele está lá na praia junto com o seu irmão, junto com outros discípulos, e ele fala, nada melhor para fazer, irei pescar, que é aquilo que eu sei fazer. Não tenho o que fazer, eu errei, eu pequei com Jesus. As últimas coisas que Jesus viu de mim em vida foi eu pecando contra ele. A última coisa que Jesus olhou para mim e falou comigo sem dizer uma palavra, apenas com seus olhos, foi, eu te disse que você iria me negar e você me negou. Então Pedro estava tomado de remorso, por isso que ele chorou amargamente. Então, sem mais ter o que fazer, ele falou, vou pescar porque é aquilo que eu sei fazer. E quando nós estamos com remorso, querido, nós tendemos a voltar para aquilo que nós fazíamos antes. Quando nós somos tomados de remorso e não de arrependimento, nós voltamos à nossa antiga realidade. Nós queremos voltar à nossa antiga vida, ou aquilo que nos traz uma certa segurança, seja financeira, seja emocional, seja espiritual. Então hoje eu fui colocado como um pregador da palavra de Deus, mas eu errei em alguma coisa e eu não me arrependi. Eu simplesmente tenho remorso por esse erro que eu cometi. Eu faço o que então? Vou voltar para o meu antigo cargo. Qual era o meu cargo? Esquentador de banco. Então eu não quero mais fazer a obra de Deus, Júlio, porque eu vou voltar para onde eu estava. Por quê? Porque lá eu tenho segurança. Porque voltar para onde eu estava me traz segurança. Por quê? Porque aquilo eu sei fazer. Você pode falar o que for de Pedro, mas uma coisa é a verdade, Pedro sabia pescar. Ele era filho de pescador, o irmão dele era pescador, era a profissão dele. Então ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. E ele esqueceu completamente da posição que Deus chamou. Ele não foi chamado mais para ser Simão, ele foi chamado para ser Pedro. Então Jesus ali na praia, e creio que costumam dizer que a noite é mais escura antes do amanhecer, né? Costumam dizer, e a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Eu sou arriscado dizer que Jesus mandou os peixes tudo para casa, naquela noite ali. Fala assim, ó, eles não vão pescar nada. Eu vou mostrar para ele que mesmo que ele volte para onde ele estava, a vida dele só vai funcionar se for mediante a minha palavra. Eu vou provar para você, Pedro, que você pode ter certeza daquilo que você faz. Você tem a segurança de ser um pescador, mas eu vou provar para você que sem mim nada podeis fazer.
Então os peixinhos, fiquem aí na casinha de vocês não vão fazer nada. Pedro vai pescar, não pega nada. Jesus grita lá da praia, vocês pegaram alguma coisa? Traz alguma coisa aqui para mim. Não pegamos nada. Lança a rede para o lado direito do barco. Na hora que eles lançam a rede do lado direito do barco, os peixes estavam tudo lá. Com isso, se você continuar lendo aí até o versículo 14, você vai ver que eles pegaram 153 grandes peixes, e a Bíblia faz menção disso, porque, para contextualizar, 153 peixes eram as espécies de peixe conhecida naquela época. Pelo menos a maioria dos estudiosos, eles chegaram a essa conclusão. A quantidade de espécie de peixes da época era 153. Então tudo indica que ele pegou um peixe de cada espécie. Isso simbolizava o ministério que Jesus tinha para ele. Porque lembra lá em Mateus 4, Jesus falou, vem, me segue que eu vos farei pescadores de homens. Aqui Jesus está falando, a Bíblia relata, né, através de João, sobre essas espécies de peixe, e falando assim, eu não vou deixar ninguém se perder. Eram tantos peixes, além desses 153 peixes, mas as redes não se romperam. Querendo dizer para Pedro, aquilo que eu tenho para você vai acontecer e vai dar certo. E aqueles que eu te entregar, Pedro, aqueles que eu te der para você cuidar, aquilo que eu tenho para a sua vida, você vai trazer, e eu quero um de cada espécie, ou seja, eu quero toda a nação. E mais para frente, lá em Atos, você vai ver que aquela eterna briga lá de pode ou não pode comer, alimentos purificados ou não, e Pedro então tem uma visão de um lençol descendo e várias espécies ali de animais, e Deus diz para eles assim, pode consumir de toda essa carne. Eu falo, mas é pecado. Não diz que é errado, não diz que é pecado aquilo que eu purifico. Mais uma vez, Deus confirmando para Pedro que eu vou dar de toda tribo, língua e nação para vocês. A igreja é composta por gentios, a igreja é composta por judeus, a igreja é composta por oriental, por ocidental, por negro, branco, amarelo. A igreja é composta por seres humanos. É isso que Deus está dizendo. Então Jesus está relembrando Pedro do chamado dele. Jesus está lembrando, ele falando, Pedro, você vai ser pescador de homens, você voltou para o mar para quê? Eu quero que você venha pescar homens, eu estou te mostrando o que eu quero da sua vida. Pedro, percebendo que era Jesus, desce do barco, eles estavam a cerca de 90 metros da praia, ele desce do barco, a nado, vem até Jesus, e ali ele tem uma conversa com Jesus, e é quando Jesus começa a restaurar Pedro. Acompanha comigo, João 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, olha o Simão na frente do Pedro novamente. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Talvez a sua tradução tenha dito aí, Simão Pedro, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, ou Simão, a linguagem mais antiga diz Simão Bar Jonas, que quer dizer filho de Jonas. Isso não é erro nenhum na Bíblia, irmão, isso é simplesmente traduções diferentes. Alguns acham que Pedro tinha um pai chamado João, outros Jonas, então é por isso que dá essa diferença. Amém? Então, não tem nada de errado com a sua Bíblia aí, fique em paz. Quantas vezes que Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava? 3 vezes. Muita gente fala que isso só acaba aí. Para cada vez que Pedro negou, Jesus perguntou se ele amava. Mas o significado disso é um pouquinho mais profundo e eu quero compartilhar isso com vocês. Número 3, no judaísmo tem o sentido de confirmar as coisas. Então se você fala uma vez algo, ou se você teve êxito em alguma coisa, vamos exemplificar dessa forma. Você acertou o alvo uma vez, eles vão falar, é sorte de principiante. Se você acertar o alvo a segunda vez, eles vão falar, ainda é sorte de principiante. Mas se você acertar a terceira vez, eles falam, o cara é bom, ele sabe o que está fazendo. Então a terceira vez ele tem um sentido de afirmação. Tem um sentido de que se você falou,
ou fez 3 vezes alguma coisa, quer dizer que é aquilo que você é aquilo que você pensa, é aquilo mesmo que você está falando. Eu vou acreditar em você a partir da 3ª vez dessa mesma coisa. Então, para que a gente entenda a profundidade do erro de Pedro e a profundidade da restauração de Pedro, nós temos que ter isso em mente. Se Pedro tivesse negado uma vez, ele poderia chegar em Jesus e falar assim: Jesus, mas foi uma vezinha só, foi mal, desculpa aí, como a gente costuma dizer, foi mal, errei, pequei, né? Mas fazer o quê? Sou humano, carne é fraca, né? A segunda vez a desculpa seria a mesma, mas como isso aconteceu 3 vezes, a profundidade do remorso em Pedro foi por causa da 3ª vez. Foi por causa das palavras de Jesus, sim, mas foi por causa da 3ª vez. Quando ele faz isso a 3ª vez, ele fala assim: eu sou esse miserável pecador mesmo, que não consigo seguir Jesus. Eu realmente sou esse cara que não consigo me apegar com Jesus, não tem jeito para mim. Para mim só resta voltar a pescar. Para mim só resta a antiga vida. Para mim só resta fazer coisas que eu fazia antes. Por quê? Porque eu não consigo ser diferente disso. Eu não consigo fazer as coisas diferente disso, porque eu sou esse ser humano fraco, falho, pecador. E mais uma vez eu digo para você, não confunda remorso com arrependimento. Jesus então ele precisa restaurar Pedro. E Pedro na primeira vez ele fala: sim, Jesus, eu te amo. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez ele fala a mesma coisa: Pedro, Jesus, eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Na 3ª vez, pensamento, graças a Deus, é muito rápido. Na 3ª vez eu creio que Pedro pensa nisso tudo. No quanto ele errou, na 3ª vez que ele pecou. E aí ele se entristece porque ele pensa em tudo isso que ele fez. E aí não mais pelas palavras dele. Não mais aquele Pedro que por sua força, ou pela sua explosão, ou por ser tão rápido nas suas decisões, ainda que errada, não mais ele, não mais um Pedro explosivo, sanguíneo, né, das linguagens aí corporais que muita gente fala, não mais um Pedro que explode, mas então ele entrega tudo na mão de Deus e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque não adianta Pedro mais falar: eu te amo, Senhor, sendo que ele estava diante de um Deus que sabia quem ele era de verdade. Então ele joga a bola para Jesus e fala: Jesus, tu sabes que eu te amo. Pedro não foi restaurado por dizer a 3ª vez eu te amo. Ele foi restaurado porque entregou na mão de Deus, reconheceu a sua pequenez, reconheceu o seu pecado e mais do que remorso, agora Pedro se arrepende profundamente dos erros dele. Não é mais um remorso a qual joga ele para fazer coisas que ele fazia. Agora é um arrependimento que joga ele completamente nas mãos de Jesus Cristo. Não é mais um remorso que faz com que ele para, mas agora é um arrependimento que dá um impulso para que ele possa seguir adiante fazendo a obra de Deus. Agora nós não estamos mais diante de um Simão. Se você for olhar mais para frente a partir de Atos e nas cartas de Paulo, se referem a ele só como Pedro, porque agora ele não é mais aquele inconstante, agora ele é rocha, porque aquele que Jesus profetizou 3 anos e meio atrás veio se cumprir, dizendo: agora você é constante, agora eu vou te usar. E Pedro, que lá no capítulo 13 de João falou assim: Senhor, eu morrerei por ti, Senhor, eu dou a minha vida por ti. E Jesus fala: você vai me negar. Aí Jesus fala aqui na sequência, no versículo 18, olha que Jesus vai falar para ele: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhes disse: siga-me. O Pedro, que lá no capítulo 13 diz que daria a vida por Cristo, negou. E Jesus falou: um dia você vai, um dia vocês todos vão para onde eu vou. E Jesus estava falando justamente da morte dele. Vocês não vão morrer agora. Para onde eu vou, Jesus queria dizer no seguinte: para a sepultura, para onde eu vou, vocês não poderão me seguir agora, mas seguirão. Vocês vão seguir. E ele está falando aqui para Pedro: agora sim, você está apto até a morrer por mim.
E mais, ele está dizendo: Pedro, você vai morrer de uma forma igual eu morri, crucificado. Você tinha a oportunidade de se vestir, de se guiar. Você será vestido e vão guiar você por um caminho que você não queria ir. Mas você vai, porque meu nome será glorificado através da sua vida. Quando nós temos um verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, isso nos impulsiona a fazer as coisas de Deus. Isso nos impulsiona a fazer as coisas para Deus. Você pode estar desanimado com as coisas de Deus na sua vida. Você pode estar desanimado porque você cometeu um erro, porque você cometeu um pecado. Você pode estar desanimado por tantas coisas que têm acontecido na sua vida. Você se desanimou com a igreja, você se desanimou com um pastor, você se desanimou com um líder, você se desanimou com a própria caminhada. Às vezes você quer até culpar a Deus, e como Adão fez lá no Éden: ah, Deus, a mulher que o Senhor me deu. Então muitas vezes você quer jogar a culpa para Deus e falar assim: olha aí, Deus, o que está acontecendo na minha vida é porque o Senhor tirou a mão, é porque o Senhor não está fazendo, é porque o Senhor não está tocando. Então muitas vezes você joga as coisas nas mãos de Deus e quer jogar nas costas de Deus, ou jogar a culpa e a responsabilidade para as pessoas, quando na verdade você está machucado, quando na verdade você está ferido. E já diz aí alguns ditados mais ou menos assim, que aquele que está ferido fere, aquele que está machucado machuca. Você já viu um cachorro machucado na rua? Tenta chegar perto dele para você ver se ele não toma uma mordida. Aquele que está ferido tem a tendência de ferir. Então você quer ferir as pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a sua situação. Você quer jogar a responsabilidade e a culpa daquilo que acontece na sua vida nas outras pessoas, sendo que você precisa fazer uma reflexão de si mesmo, uma autorreflexão, e ver quem tem sido você diante de Deus, o que você tem feito para Deus, o que aconteceu na sua vida que colocou você onde você está nesse momento. Ah, mas eu errei, eu pequei, eu devia ter feito e não fiz, eu devia ter ido e não fui, eu fui chamado para fazer tal coisa e não estou fazendo porque eu não quero mais, eu não consigo mais estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, porque aquela pessoa é do mesmo ministério que eu. Ah, eu vou trocar de igreja porque eu não consigo mais olhar para a cara de fulano. E então você começa a errar. Você começa a pecar porque você está jogando nas costas de pessoas, às vezes sem nem essa pessoa saber, responsabilidades que são suas, exclusivamente suas. Você quer colocar em Deus, você quer colocar nas pessoas coisas que acontecem na sua vida e coisas que você precisa passar para amadurecer. Deus não vai te dar carga, meu querido, minha querida, que você não possa suportar. Deus não vai colocar sobre suas costas coisas que você não aguenta. O salmista diz lá no capítulo 113, se eu bem me lembro, Deus conhece a tua estrutura, sabe que você é pó. Sabendo disso, Ele não vai colocar uma carga sobre suas costas que você não vai suportar. Isso que você está passando, pode ter certeza que você aguenta passar sim. Deus é tão misericordioso que Ele te dá a prova, Ele permite que você seja provado, mas Ele já tem um escape para você no final disso tudo, aleluias. Ele já tem um escape preparado para você quando você não estiver aguentando mais, como a Monique ministrou aqui, no limite, no seu limite, quando você não tem mais onde caminhar, Deus vai te segurar, Deus vai estender as mãos e tirar você disso que você está passando. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa correr atrás daquilo que você tem que fazer. Aquilo que foi colocado para você fazer, ninguém mais vai fazer por você. Isso tudo acontece na maioria das vezes, né? Isso é comprovado pela pesquisa científica feita por mim mesmo, comigo mesmo, né? Eu entrevistei uma pessoa, a mim mesmo, e decidi isso, cheguei a essa conclusão. Que a maioria das coisas que você quer jogar para as outras pessoas são por causa de remorso seu. São por causa de problema seu, problemas que você não consegue suportar, porque você está lançando nas outras pessoas, ao invés de jogar aos pés da cruz. Ao invés de você colocar os pés de Jesus no altar do Senhor, ao invés de você trocar o jugo com Jesus, porque Jesus fala: tomai sobre ti o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Me dá o seu fardo que é pesado e toma o meu que é leve. Ao invés de fazer isso com Jesus, ao invés de fazer essa troca com Jesus, eu quero fazer essa troca com meu irmão.
Eu quero fazer essa troca de fardo com a minha esposa, com o seu esposo, com os filhos. Eu quero fazer essa troca de fardo com as pessoas ao meu redor e não jogo aos pés daquele que tudo sabe. Eu não consigo jogar os meus problemas aos pés do Senhor, mas por causa do meu remorso, eu começo a colocar tudo isso em cima das pessoas que não tem nada a ver com os meus problemas. Eu começo a culpar as pessoas, eu começo a atacar as pessoas, por quê? Porque eu acho que elas são culpadas de tudo isso que eu estou passando, quando na verdade as pessoas às vezes até têm as ferramentas necessárias para te ajudar, mas você ataca tanto, você insiste tanto que as pessoas estão errando com você, que você não consegue se abrir para a ajuda que Deus quer mandar para a sua vida. É hora de parar de deixar o remorso tomar conta da sua vida e se arrepender verdadeiramente, porque o verdadeiro arrependimento, ele te impulsiona a fazer as coisas certas. Penso eu que Davi tenha tido um grande remorso quando se deitou com Batseba. E esse remorso fez com que o pecado dele piorasse. Mandou matar o marido dela. Se ele tivesse se arrependido diante do primeiro pecado, talvez Urias não tivesse morrido. E talvez Deus não tivesse condenado os filhos, a descendência de Davi, por causa do pecado de Davi. Então eu tive um remorso, ou um falso arrependimento, e eu sei que eu estou errado, mas eu vou tentar resolver esse erro do meu jeito. Não faz isso, irmão, você vai piorar a situação. Toda vez que você tenta resolver um problema na qual você se meteu, você piora esse problema. Olha, eu pequei, Deus, mas eu pequei por causa disso, disso, daquilo. Para de dar desculpas para Deus, você pecou porque você é fraco. Ah, eu pequei porque aconteceu isso, eu pequei porque a pessoa falou isso, eu pequei porque deixaram de fazer isso para mim. Não, você pecou porque você é fraco. Primeira coisa, admita isso, você peca porque você é fraco. Você peca porque você se distraiu. Você peca porque você vacilou na presença de Deus. Você não leu, você não orou, você não buscou a direção de Deus. Então, sendo um ser humano falho, você pecou. Então, para de querer arrumar desculpas para o pecado que você cometeu. E não tente consertar o pecado, porque o único conserto que tem é a cruz de Cristo. O único conserto que tem para o pecado que você cometeu, que você comete, que você irá cometer, sempre será a cruz de Cristo. Se você pecou, corre para os pés do Senhor. Se você errou, vai para os pés da cruz, lance sobre a cruz todos esses problemas, lance esse pecado e se arrependa verdadeiramente. E aí talvez Davi, com aquele remorso, eu vou tentar resolver, para que não pareça então um adultério, eu mato o camarada, e vai dar a entender para todo mundo que assim que ele morreu, eu me deitei com ela e nasceu um filho. Olha que ideia linda. Só que ele esqueceu de um grande detalhe, Deus. E Deus envia o profeta e fala, você errou. Aliás, o profeta nem falou que ele errou, o profeta deu uma ilustração e ele já entendeu que ele tinha errado. Se Davi tivesse se voltado para Deus, talvez as consequências teriam sido outras. Da mesma forma como citei Judas Iscariotes. Se Judas, mesmo após ter traído Jesus, tivesse se voltado para Jesus, não tivesse se enforcado ali, se matado, antes de ter um encontro com Jesus de verdade, talvez ele tivesse vivido e pregado o Evangelho. Ele teria sido restaurado. Por que que ele não alcançou essa restauração? Porque ao invés de correr para Jesus, ele correu para os homens e tentou resolver, eu não quero mais essas 30 moedas de prata. Eu não quero mais isso, eu não vou fazer mais isso. Tarde demais, Judas, já fizemos. Tarde demais, Judas, ele já está preso e nós não vamos soltar ele. O remorso de Judas matou ele. O arrependimento de Pedro restaurou ele. O verdadeiro arrependimento, irmão, vai impulsionar você a resolver os seus conflitos. O verdadeiro arrependimento, não só o seu pecado contra Deus, entenda isso. Não é só o pecado que você comete contra Deus, não é só o pecado que você comete contra as pessoas, mas erros do dia a dia.
Às vezes você fala assim, me arrependi de ter vindo por esse caminho. Olha, me arrependi de falar aquilo, não deveria ter falado. Às vezes nem chegou a ser um pecado, mas sabe quando bate esse arrependimento de, caramba, falei o que não devia, pensei o que não devia ter pensado, agi, fui explosivo quando não deveria. Quantos de nós, pais, já não deu aquela palmadinha de leve nas crianças e ficou com a consciência totalmente pesada depois? E fala assim, se eu tivesse respirado mais uma vez, eu não teria batido. Então, às vezes, esses arrependimentos não são falsos, irmãos. São apenas remorso. Você até quer que seja arrependimento, mas não é. É um remorso. E esse remorso precisa ser curado. Você precisa ser curado disso. Você precisa deixar isso de lado e se arrepender. Quando é que esse arrependimento vem? Quando há confronto. Pedro não foi confrontado na primeira vez que diz eu amo. Não foi confrontado e não foi restaurado quando diz a segunda vez. Ele só foi restaurado de fato quando na terceira vez ele entregou a vida e a boca dele para Jesus e fala, tu o sabes. Um Pedro com remorso agora tornou-se um Pedro arrependido. Mas esse Pedro arrependido foi responsável por salvar 3.000, 5.000 almas e daí por diante. Esse Pedro que no capítulo 21 de João estava arrependido, 2 capítulos para frente, capítulo 2 de Atos, estava pregando o evangelho onde 3.000 almas se achegaram a Deus. Irmão, quando você se arrepende de verdade daquilo que você fez, daquilo que você falou, todo o seu erro, todo o seu passado, tudo aquilo que você fez é lançado no mar do esquecimento do Senhor, como diz a palavra de Deus. Do seu pecado Deus já não se lembra mais. Quem tem o papel de ficar acusando os seus pecados, se você está sendo acusado dos seus pecados, saiba que não é Deus que está acusando se você já se arrependeu. Se houve um arrependimento verdadeiro na sua vida e você ainda está sendo acusado, repreenda em nome do Senhor Jesus, porque o diabo sai. Aquele pecado que você cometeu, os erros que você cometeu, tudo aquilo que você falou e não deveria ter falado, tudo isso já era, acabou. Tetelestai é o que diz a palavra de Deus, tudo aquilo, toda a cédula, tudo que vinha contra mim, todo o erro, toda a dívida que estava sobre as minhas costas, foi pago na cruz do Calvário. Então eu posso dizer que eu sou livre do fogo do inferno, porque Jesus me arrancou de lá. Tudo isso parte do arrependimento. Cristo salvou, Cristo morreu, entregou a vida dele por você, por mim. Qual é a nossa parte disso? Nos arrependermos e termos fé. Então eu convido você nessa noite a fazer uma reflexão sobre a sua vida. A você parar de jogar tudo isso nas costas do seu irmão, da sua irmã. A você parar de jogar tudo isso nas costas de Deus e falar, Deus, olha, por causa disso, por causa daquilo. Não, chega disso. Chega diante de Deus e fala, Deus, está aqui todos os meus problemas. Um por um. Chega diante de Deus e fala, Deus, está aqui todos os meus problemas. Está aqui, ó, eu falei isso, eu falei aquilo. Olha, eu estou agindo assim, assim, assim com meu esposo, com a minha esposa. E eu acho que isso não está muito certo, Deus. Deus é amigo. Ele não é um ser distante. Ele não é um ser que está somente lá num alto e sublime trono. Ele, através do Espírito Santo, habita dentro de você, então chama ele como amigo e começa a conversar. Se derrame na presença de Deus, sabe, em lágrimas e fala, Deus, está aqui, ó, eu estou falando isso errado. Eu sinto remorso por isso, Deus, mas na verdade eu quero me arrepender disso. Ore a Deus com um coração quebrantado, com um coração contrito, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O Senhor não vai desprezar você. O Senhor não vai desprezar as suas orações, as suas petições, porque o intuito dele é restaurar a sua vida. Deus quer restaurar você nessa noite. Deus quer restaurar você de todos os seus conflitos interiores. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a tua vida espiritual, mas você precisa se arrepender dos teus erros e clamar pela presença e a misericórdia de Deus na sua vida. Júlio, vamos lá? Deus quer que você verdadeiramente
diante dele se entrega. Entrega todas as suas preocupações, todo o seu fardo, todo o seu cansaço. Sabe esse castigo que você acha que você está passando? Ah, Deus está me castigando. Ah, Deus está fazendo isso. Não, Deus não castiga você aqui. O que acontece são as consequências dos seus atos. Todo o castigo, toda a dor, o Senhor levou sobre ele na cruz do Calvário. Como o profeta Isaías diz, todo o castigo ele levou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas chagas, pelas suas feridas nós fomos restaurados em Cristo Jesus. Deixa que o arrependimento verdadeiro e genuíno toque o teu coração nessa noite, e assim como Pedro foi restaurado, que você seja restaurado nessa noite. Finalizando aqui, o Senhor me lembrou agora do versículo 22. A partir do 20, Jesus vê João seguindo eles enquanto eles conversavam. Pedro e Jesus estavam conversando, e Pedro percebe isso, então ele pergunta. Pedro viu ele e perguntou no versículo 21, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu para Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Jesus dá uma lapada em Pedro aqui. Porque Pedro vai chegar para Jesus e falar assim, e esse aí que está seguindo a gente? E os outros discípulos? Jesus falou, o que você está se importando com ele? Qual a sua preocupação com eles? Se eu quiser que eles vivam até que eu volte, o que você tem a ver com isso? A você eu digo, siga-me. E sabe, muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está preocupado com as pessoas ao nosso redor, Silva. Às vezes nós estamos preocupados com o que essa pessoa está fazendo, por que ela vem na igreja vestida desse jeito, por que ela fala desse jeito, por que prega desse jeito, por que canta desse jeito, por que se... Pelo amor de Deus, irmão, o que você tem a ver com a vida do seu irmão? A palavra de Deus para você e para mim é, siga-me. A palavra de Deus para nós nessa noite é, não se importe com A, com B, com aquilo que ele faz, com deixa de fazer. A palavra de Deus para nós nessa noite é, siga-me. Às vezes a nossa preocupação não é por mal, não é pelas pessoas que estão fazendo coisa errada. Às vezes a nossa preocupação ela é até válida. É preocupação com a vida espiritual da pessoa. Como pode essa pessoa agir assim? E a vida espiritual dela. A nossa preocupação muitas vezes é válida. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, aquilo que eu tenho para você é com você. Aquilo que eu te chamei para você é você que vai fazer. Deixa que eu tomo conta, deixa que eu cuido da outra pessoa. Deixa que eu faço com a outra pessoa. Dela cuido eu. Só que muitas vezes essas coisas que acontecem são realmente pessoas tentando, sabe, jogar a gente para baixo, e falam coisas que não deveriam falar, e pensam sobre nós e deixam esse pensamento fluir para outras pessoas. Isso chega aos nossos ouvidos dizendo isso, essa pessoa falou isso de você, tal pessoa falou tal coisa de você, sabe, aquela fofoca nossa de cada dia chega nos nossos ouvidos e nos entristece, e nós pensamos assim, poxa vida, por que eu vou continuar fazendo para Deus se essa pessoa é tão relaxada? Por que é que eu vou continuar seguindo a Cristo se essa pessoa faz isso e nada acontece com ela? Irmão, aquilo que está reservado para essa pessoa, seja céu ou inferno, é Deus e ela. Aquilo que Deus tem para você é entre você e Deus. Então faça a sua parte para Deus, para que você não pereça também. Não é tempo mais de ficarmos olhando para A, para B, ficar olhando o que o irmão faz ou deixa de fazer. Isso não é função sua, a menos que você seja pastor ou líder na igreja. A minha função e a tua função é adorar a Deus, dar toda a glória a Ele que é devida, e é seguir fazendo a vontade de Deus e nos arrependendo dos nossos pecados. Eu não estou pregando igreja, você talvez que esteja assistindo ou verá isso mais para frente. Eu não estou pregando igreja, eu faço parte de uma igreja, mas eu não estou pregando isso. Eu estou pregando Jesus Cristo crucificado e ressurreto. É Jesus, é para Jesus que você precisa seguir. É diante dele que você deve jogar suas frustrações. É nele que você deve confiar. O teu arrependimento, todas as tuas preocupações, lance diante do Senhor nesse momento e sinta o Espírito Santo de Deus renovando a tua vida nessa noite.
Deixa o Espírito Santo de Deus entrar nesse ambiente, que o ambiente que você está nesse momento seja tomado pela doce presença do Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo nesse momento, que você possa sentir a alegria do Espírito Santo invadindo a tua alma, invadindo o teu corpo nesse momento, tirando toda a tristeza, tirando toda a mágoa, tirando toda a dor, tirando tudo aquilo que te impede de continuar seguindo, tudo aquilo que faz você voltar ao passado nesse momento, que seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluias. Que todas as feridas do passado, que tudo aquilo que foi colocado por pessoas, que tudo aquilo que foi colocado por Satanás para destruir a tua vida, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Que todas as amarras sejam quebradas nesse momento, que todas as angústias sejam desfeitas nesse momento. Você não foi chamado para ficar prostrado, a não ser na presença de Deus adorando. Você não foi chamado para voltar aonde você estava. Você foi chamado para seguir em frente, para prosseguir para o alvo que é Cristo. Deus não tem prazer em quem retrocede, irmão. Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Deus tem prazer naquele que segue adiante. Deus tem prazer naquele que está seguindo por esse caminho difícil, por esse caminho que é estreito. Mas a porta sempre será estreita, o caminho sempre será estreito, mas é por ele que você deve passar, porque é lá na frente. A tua vitória não está aqui, tua vitória não está no meio, a tua vitória está lá no final, onde Cristo te espera para dar-te a coroa da vida. Aleluias. Não deixe que as circunstâncias te afastem de Deus. Não deixe que os problemas te afastem do Senhor. Seja restaurado nesse momento. Seja restaurado em teu coração. Seja restaurado em tua mente. Seja restaurada a tua alma nesse momento. Que toda dor seja dissipada. Que toda nuvem escura que não deixa você ver o teu Deus à tua frente seja dissipada nesse momento. Que o véu, que as escamas que está em teus olhos sejam derrubadas, Pai, que caiam agora em nome do Senhor Jesus, para que você veja o Rei da Glória. Seja restaurado nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito entre nesses corações. Que teu Espírito, Pai, cubra os teus filhos com tua graça e com teu amor, com teu perdão. Deus, que uma unção, Pai, se eu posso chamar dessa forma, de arrependimento, possa entrar nos corações nesse momento que estão ouvindo, em suas famílias, em seus filhos, em seus pais. Deus, converta o coração do pai aos filhos, converta, Pai, os corações dos filhos aos seus pais, dos irmãos às irmãs, do esposo à esposa. Converta nesse momento, Pai, toda dor, toda angústia e infelicidade, Pai, que amanheça na vida dos teus filhos, porque como a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a tua alegria vem pela manhã. Que possa amanhecer na vida dos teus filhos, e Pai, com esse amanhecer, Pai, possa raiar o sol da justiça, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo conserto entre os teus filhos, Pai, em nome de Jesus.